Pois é, tudo pode acontecer. Já imaginou o presidente Jair Bolsonaro numa CPI? Ele seria prejudicado ou beneficiado politicamente para 2022? Vou começar com Cristóvão do Espírito Santo. O presidente deve ser convocado, na sua opinião, Cristóvão? Eu já disse aqui e reitero, essa CPI é um tribunal de exceção, essa é a verdade. Ela já começa com o seu presidente, o seu relator, afirmando na imprensa que já tinha uma sentença condenatória, especifica até os crimes cometidos. É um tribunal de exceção travestido de CPI, o que, aliás, é inconstitucional. Só que, infelizmente, nós perdemos as instituições que realmente fazem a guarda da Constituição brasileira, né? O Estado Democrático de Direito foi para o buraco e essa pandemia só catalisou esse processo de destruição dessas liberdades e garantias, infelizmente. Acho que ele não deve comparecer se for convidado a comparecer. Acho que ele não deve, que lá realmente é uma jaula, né, composta por pessoas completamente comprometidas com a destruição da sua reputação. Aliás, o objetivo claro da CPI é assassinar a reputação do presidente Bolsonaro, dos seus assessores, né, dos que integram o seu governo. Isso é fato, não tem como nem discutir, isso é uma obviedade. Acho que ele deve recusar sumariamente. Outra coisa que eu acho temerária é essa insistência em vincular as 400 mil mortes no Brasil com o presidente. O Joe Biden assumiu os Estados Unidos há pouco mais de 4 meses, com o país em estágio avançado de vacinação e já tem 200 mil mortes acumuladas desde o dia que tomou posse. Então, quer dizer, eu acho extremamente injusta essa tentativa, que é uma tentativa clara política, eleitoreira, para tentar desgastar a imagem, como diz, assassinar a reputação do presidente Bolsonaro e desgastar o governo. Isso numa avaliação justa, tentando ser justo, até tentando ser imparcial num certo aspecto. Então, por tudo isso, nós temos que repensar essas práticas no Brasil. Enquanto isso, nós estávamos discutindo aqui antes a questão de monitoramento, a questão de você diminuir esse gap entre a vacinação e quando a distribuição do governo federal e quando ela chega à população de fato. É isso que nós temos que estar discutindo. Nós estamos perdendo tempo com certas discussões e sem tratar diretamente do problema. Agora, por exemplo, a CPI vai ser votada no requerimento hoje para trazer os governadores, somente aqueles, né, que têm desvios comprovados, né, que estão sendo investigados. Isso é importante também. Se a CPI se propõe a ter um mínimo de credibilidade, governadores desonestos vão ser ouvidos. Daniel Santana, qual a sua opinião sobre essa possibilidade de convocação? Rafael, pelo que eu vi de depoimentos até agora na CPI, todos eles passam sim por relações que aconteceram dentro do governo federal, autorizações ou não do presidente da República. É normal que isso aconteça, afinal de contas ele é o presidente, ele tem que atuar junto dos seus ministérios, principalmente do Ministério da Saúde em meio a uma pandemia. Já declarei aqui que eu não acho que seja o melhor momento para se fazer uma CPI no começo, quando foi instaurada. Eu acho que Senado, Congresso, ou seja, os entes federativos deveriam trabalhar único e exclusivamente no sentido de unir esforços para combater a pandemia, mas já que a CPI ela começou, acho que seria esclarecedor, sim, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no sentido de passar a limpo os depoimentos que aconteceram até agora. Agora, vamos falar aqui da parte política e não só da parte técnica. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na história do nosso país. E talvez a oposição, que sim, tem feito uma estratégia para desgastar o nome do presidente Jair Bolsonaro numa possível reeleição para o ano que vem, colocá-lo no centro dos holofotes com o microfone na mão, possa surtir um efeito contrário. Então, vejo como temerosa ou vejo como arriscada essa atitude que vem tomando alguns dos senadores ali, principalmente o Randolph, que é o autor do requerimento, que convocou o presidente, que é de oposição, no sentido de desgastá-lo e pode vir a fortalecê-lo. Pois é, existe essa possibilidade, Daniel. Acho que você foi muito feliz. Você se lembra quando, pela manhã, o Sérgio Moro, ele pediu demissão do Ministério da Justiça e ali, naquele momento, o Moro se tornou um herói nacional. No final da tarde, Jair Bolsonaro, ele deu a resposta, ele derreteu o Sérgio Moro, literalmente. Hoje, Sérgio Moro perdeu a sua força, perdeu o seu valor. É isso que pode acontecer se ele for convocado, na sua opinião? Bolsonaro pode engolir ali os senadores
em um possível depoimento? Pode capitalizar para ele politicamente? Acho possível. Não vejo por que disso não acontecer. Afinal de contas, até agora foi apresentada alguma prova que incriminasse o presidente da República? Não que eu saiba. Até agora foi apresentado algum fator mais grave que possa realmente provar os crimes que estão sendo investigados nessa CPI? Até então eu não vi. Então eu acredito que até pelo momento da CPI, por ainda estar no começo, chamá-lo agora pode fortalecê-lo, porque eu não acredito ou não tenho nenhum indício de que algum senador venha a apresentar alguma prova cabal ou venha apresentar algum documento que mostre que o presidente de maneira pensada negligenciou a pandemia ou outra questão mais grave ou contundente, digamos assim. Então eu imagino que pode sim fortalecer o presidente caso isso aconteça. Mas estou falando hipoteticamente, porque eu não acredito que será autorizada a presença do presidente e também acredito que, caso seja convocado, ele não vá. Ok, Martiniano Cavalcante, poderia ser um tiro do pé da oposição, na sua opinião, um possível depoimento de Jair Bolsonaro na CPI? Olha, não sei, eu não sou muito afeito a esses prognósticos desse tipo, compreende? O que eu sei é que não há razão nenhuma para que o Bolsonaro seja convocado. E por que não há? Porque o Bolsonaro assumiu suas posições publicamente. Publicamente. Quantas vezes o presidente disse que não compraria vacina nenhuma? Quantas vezes ele disse que não gosta de usar máscara? Eu acho que em algumas situações aí a gente faz pelo que eu disse, amigo, eu vou dizer para você, ele comprou porque ele foi pressionado. Se ele não tivesse comprado, tinha caído. Essa é a questão. Mas é difícil, porque quando o presidente acerta, ele está errado. Quando ele erra, ele está errado também. É complicado isso. Está errado. Eu não disse que ele está errado. Eu citei aqui uma série de iniciativas em relação ao reforço da ciência, da vacina, que podem ser tomadas pelo Brasil. Mas não é só isso. Não é só o que ele disse. São quase 4 mil atos, eu dei o número exato aqui, atos oficiais do governo Bolsonaro contra a política da pandemia, de prevenção, de vacinas, de controle, de planejamento, desmontando legislações que já existiam. Martiniano, você concorda comigo? E aí a gente faz um bate-bola aí. A Pfizer exigiu uma mudança legislativa para viabilizar sua vacina. A Pfizer exigiu uma mudança legislativa. Isso foi possível agora recentemente. Quem desmascarou o Pazuello, foi o Randolph quem desmascarou o Pazuello ao mostrar a ele que a medida provisória que foi aprovada pela Casa Civil, foi aprovada pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Saúde, e foi encaminhada ao presidente da República com a assinatura desses ministros, só tinha de novo a assinatura do ministro. E sabe o que ela tirou? Tirou exatamente o que a Pfizer pedia na medida provisória. Aliás, uma emenda do Randolph. Lembrando que o contrato é draconiano, né, que foi proposto inicialmente pela Pfizer, né? Pois bem, mas o Congresso, os ministros do Bolsonaro, inclusive o Ernesto Araújo, que é aquela coisa medievalesca, assinaram uma minuta onde eles enquadravam legalmente a possibilidade da compra da Pfizer. E o governo resistiu até o último momento. Isso está mais do que provado. Aliás, mais do que essa prova... Vocês concordam comigo, Martina, me permita, vocês concordam comigo que muitas vezes, rapidamente, muitas vezes o Bolsonaro realmente disse algo e agiu de maneira contrária ao que ele havia afirmado em diversas oportunidades, inclusive em relação às vacinas? Muitas vezes ele disse algo e muitas vezes ele desmentiu. Ele é um useiro e vezeiro dessa tática. O Trump era useiro disso. Isso não foi desenvolvido aqui no Brasil. Isso é uma técnica, aliás, usada aqui nos debates. Né? Ele fez isso. Agora, o problema que é mais importante, dizer ou fazer? Ele diz, o presidente da República diz todos os dias. E ele governa na luta política dentro da institucionalidade. E a institucionalidade impõe limites, sim, à vontade do presidente. Agora eu vou dizer a você, Rafael, a importância do papel e da conduta do presidente. Eu falei de uma pesquisa, já tem mais pesquisas assim, a história vai registrando essas coisas. A diferença entre uma cidade onde o Bolsonaro teve 30% dos votos e uma cidade onde o Bolsonaro teve 70% dos votos em contágios de Covid é 4 vezes. Chega a 4 vezes.
Martiniano, Isso é óbvio. e o fator São Mas Paulo? isso aí não dá para estabelecer essa relação. Isso não é científico. Isso não é científico. Não dá. Estabelecer uma relação dessa. Isso é uma discussão política. Isso é uma discussão mas é política. E o fator São Aliás, Paulo, outra por coisa que é exemplo, política, o Dória. muito O Dória importante é você um dizer o opositor ferrenho do governo federal e São Paulo tem números assim muito preocupantes no que diz respeito ao número de mortes, 100 mil mortes. E São Paulo é o estado hoje que faz mais oposição ao governo federal por meio do Dória. Como que a gente explica isso? Como que a gente explica também, chamando o telespectador, ouvinte de inteligente, a gente explica a Argentina, que teve medidas duríssimas. E a situação, como a gente mostrou ontem, com dados, com números, é gravíssima. Dá para fazer esse paralelo, porque se você faz a comparação que te interessa, Martiniano, se você faz a comparação que te interessa, você vai achar cidades, por exemplo, em que a votação do Bolsonaro foi baixa e mostrar que, de repente, os números são menos preocupantes e vice-versa também. Às vezes você vai encontrar um exemplo contrário. Mas o que a gente precisa fazer, não sei se você concorda, é cruzar os dados, é não pegar um exemplo pontual para servir como regra. Você acha que o que eu estou informando aqui é um exemplo pontual? Uma análise de todos os municípios do Brasil, de todos. A média é clara, é objetiva. E isso é política. Como é política o funcionamento de uma CPI? Eu não entendi. Bolsonaro disse... Explica melhor isso aí. Não é pontual. E não é uma pesquisa apenas, Rafael. Não é uma. Qual que é a fonte? Qual que é essa pesquisa? A presidência da República. Procure. Se quiser, eu estou com uma aqui na tela. Uma delas, são várias. Pois não. Não precisa disso. Uma é pontual. Eu não estou aqui pegando questões pontuais. Agora eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Uma é pontual. Agora, se você me mostrar, por exemplo, 10 casos, um gráfico extenso, 10 casos, aí daria para a gente levar em consideração. É uma análise em relação a todos os municípios do Brasil, a média brasileira, onde o Bolsonaro tem mais votos. Como que você explica a Argentina? A Argentina, o presidente Rafael, deixa eu acrescentar uma informação. Pois não. Você me permite, Martiniano, fazer um... Eu explico a Argentina. Você me permite, Martiniano? Vamos lá. Tá bem, Cristóvão, vai. Não, a questão é a seguinte, essa doença ela é muito mais complexa e muito mais cheia de variáveis do que nós podemos imaginar. Eu vou dar um exemplo simples, não estou dizendo que o Brasil tem que adotar esse caminho, não. A Suécia, por exemplo, seguiu um caminho totalmente diferente do resto da Europa, totalmente diferente. A Suécia adotou algumas medidas restritivas, mas manteve a atividade econômica o tempo todo funcionando, sem interrupção. Ela optou pelo chamado isolamento vertical, em que eu isolo as pessoas com comorbidades, as pessoas mais suscetíveis a adoecer e mantém a população saudável trabalhando. Esse foi o caminho que a Suécia seguiu. Hoje a Suécia, apesar de também ter contaminação como tem no resto da Europa, ela tem menos óbitos, mas muito menos óbitos que países que adotaram medidas mais rigorosas. Eu não estou dizendo que nós não devamos adotar medidas rigorosas, não é isso. O que eu estou dizendo é que essa enfermidade tem fatores e variáveis muito mais complexos. E eu acho extremamente politizada uma pesquisa que tenta vincular os casos e óbitos à figura de uma figura política. Eu acho extremamente estranha essa pesquisa, qual foi a motivação, qual é a inteligência por trás disso, não é? Eu acho estranho. Eu acho injusto, inclusive, porque é uma doença que tem variáveis diversas, que vão além da variável política, na minha opinião. Ô Rafael, o Ministério da Saúde é legalmente o responsável pelo combate à pandemia. O presidente da República é que define que é o ministro da Saúde, no caso, durante essa pandemia já foram 4, e ele é, em última instância, o responsável pelo governo federal. E eu pergunto ao Cristóvão, se não se cobrar as 450 mil mortes, ou se não avaliar as 400 mil mortes, na figura do presidente, vai se avaliar em quem? Pois é, Daniel, mas você está dizendo como se o presidente tivesse autonomia total para discutir isso. Tem uma decisão do Supremo que transferiu a estados e municípios a responsabilidade. Nós temos o problema da origem desse vírus, que agora surgiu uma discussão imensa, se foi motivado por uma questão de laboratório, de arma biológica. Está surgindo essa discussão no mundo, que no Brasil não chega, né? Não sei porquê. Então, quer dizer, são vários fatores. Eu acho injusto. Citei o exemplo do Biden. O Biden assumiu agora, tem mais ou menos 4 meses. Já tem 200 mil mortes na conta dele.
Um país que avançou em vacinação como os Estados Unidos avançou. Então eu acho injusto sim, especialmente no Brasil, em que a Suprema Corte determinou uma restrição na competência da União. Lembrando que saiu uma nota esses dias, de uma área, acho que da indústria química, dizendo que o STF também tem responsabilidade pelo problema lá de Manaus. Atribuiu ao STF, na área da indústria, que fabrica esses insumos, como oxigênio. Então, quer dizer, são vários fatores. Agora, qual que é o problema? Está tudo muito polarizado, nós estamos à beira de uma eleição presidencial e está aí o resultado. Questões realmente importantes nós não conseguimos discutir e avançar. Ô, Rafael. Pois não? Por favor. Fica à vontade, Martiniano. Pode, claro. Não, veja, primeiro sobre a Argentina, Rafael, vamos limpar o terreno. Você não pode, como coordenador de um debate desse, usar uma informação dessa para livrar a cara do Bolsonaro. Me traga aqui, me dê um elemento, Rafael, um comportamento de qualquer presidente da República, como esse do Bolsonaro, e eu vou dizer a esse presidente da República a mesma coisa que estou dizendo do Bolsonaro. Isso é o ponto pacífico. Nós não podemos agir dessa maneira. E não tem nada a ver com polarização, não, viu, Cristóvão? Estou dizendo aqui, não tem nada a ver com polarização. Veja só, você diz que a CPI... Tem tudo a ver com polarização. O que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com polarização, meu amigo. A CPI, independente da qualidade ou da qualificação dos seus membros, é um instrumento político, é um instrumento de minorias, é um instrumento de fiscalização. Bolsonaro dizia recentemente que era a favor até de tortura na CPI, para o sujeito falar a verdade. Contra ele e o bolsonarismo todo, contra decisões do Supremo que garantiam silêncio para aquele indivíduo que estava na condição de investigado não gerar prova contra si mesmo. O Supremo não limitou... É mais interessante o senhor fazer essa colocação. Interessante o senhor fazer essa colocação. Todos os que depuseram pelo governo federal na CPI, mesmo protegidos com essa determinação do STF, de se manter em silêncio, falaram abertamente e defenderam o seu posicionamento. Abertamente. Então o governo federal deu a sua contribuição à CPI, que é um tribunal de exceção, como eu ponderei mais cedo aqui. Tribunal de exceção porque não julga. Tribunal julga, Cristóvão, e você sabe disso. A CPI, estão julgando, utilizando a arena pública para julgar e a imprensa para julgar o governo. Isso é claro. Meu amigo, deixe de usar essa técnica. É uma arena política e sempre foi. O tribunal será depois. Isso vai um relatório para o Ministério Público. Se o Ministério Público oferecer denúncia, vai a um tribunal. E você sabe disso. O problema é querer demonizar um processo que é óbvio, intrínseco à democracia. Então, veja, eu vou voltar aqui e terminar a minha fala sobre esse assunto. Não tem nada a ver com polarização, minha gente. Eu quero saber quantos presidentes da República adotaram o comportamento simbólico e transferiram para a população a mensagem que o Bolsonaro transferiu. Quantos agiram para mudar quase 4 mil procedimentos legais dentro do seu governo para impedir que a ciência, que a institucionalidade comandasse isso? O Ministério, o Supremo não barrou o Bolsonaro. O Supremo fez prevalecer a Constituição, que o cuidado na saúde, inclusive o orçamento da saúde, é concorrente. Informação, Martiniano. É complementar. Uma o Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro queria? Okay. Só uma palavra para encerrar. Sabe o que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria impor a política de imunização de rebanho, sem vacina, sem distanciamento social, e até hoje... Imunização de rebanho não é palavrão, Martiniano. Não é palavrão, imunização de rebanho. Eu disse que a imunização de rebanho é uma consequência natural em qualquer pandemia. Mas eu não falei que é palavrão, amigo. Eu falei apenas que ele queria fazer isso unilateralmente. Ok, Martiniano, ok, Cristóvão, olha só. Ele não fez. Só a informação que chegou para a gente, ó, a CPI da Covid aprovou hoje a convocação de 9 governadores e um ex-governador para prestarem depoimento na comissão. A comissão também aprovou, nesta quarta-feira, a reconvocação do ministro da Saúde, Queiroga, e do ex-chefe da pasta, Eduardo Pazuello. Foram convocados os seguintes governadores: Wilson Lima, do Amazonas, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Valdez Góes, do Amapá, Helder Barbalho, do Pará, Marcos Rocha, de Rondônia, o Antônio Denarium, de Roraima, o Carlóis Moisés, de Santa Catarina, o Mauro Carlesse, de Tocantins, o Elton Dias, do Piauí.
enfim, governadores também convocados, né, para CPI da Covid, e a gente pode falar sobre isso. Antes disso, Daniel, vou passar a palavra para você. A Miriam Moura, né, está participando aqui. Obrigado pela sua audiência. A audiência é plural e até os nossos ouvintes, telespectadores, eles se exaltam, afinal de contas é um debate. Ela diz o seguinte, olha, vocês não fizeram intervenção sobre uma fake news sobre a origem da pandemia. Esse senhor acabou de falar e não houve ponderação. Que a pandemia seria de uma origem química. Foi você, Cristóvão, que disse isso? Eu acho que a ouvinte não entendeu o que eu disse. Pois não. A Miriam. Miriam, eu vou explicar para você didaticamente. Está surgindo um debate, especialmente nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, em torno da origem do vírus. A impressão que se tem, isso ainda não está sedimentado, é que provavelmente esse vírus, ou acidentalmente ou intencionalmente, saiu de um laboratório de armas biológicas que existe em Wuhan. Esse laboratório, ao longo dos anos, está fazendo um experimento com o coronavírus na intenção de avançar ali geracionalmente, acelerar esse avanço para tentar, em tese, buscar medidas de contenção. Então, eles estavam desenvolvendo, evoluindo o vírus artificialmente para tentar descobrir como, se no futuro, se viesse uma pandemia em decorrência dele, como se fazer a prevenção. Essa era a intenção que se alegou. Mas há o risco de ter vazado isso de alguma maneira pelo laboratório. Existem 4 graus de segurança em laboratório desse tipo. O Wuhan estava no grau 2, enquanto o recomendável, apesar de não ser ilegal estar no grau 2, seria estar no grau 4, porque era um vírus extremamente mortal, especial, como nós estamos constatando, especialmente se fosse desenvolvido dessa forma. Então houve no mínimo uma falha desse laboratório para com a segurança. E possivelmente, não é certeza, pode ter surgido por aí. Agora, achar que esse vírus surgiu de um mercado no meio do nada, lá em Wuhan, não é, de animais, de morcego, é uma bobagem imensa. Não é? Isso não tem menor cabimento. O mais provável é que houve realmente algum problema de desenvolvimento desse trabalho. Nós temos entrevistas sendo feitas nesse sentido nos Estados Unidos, investigação sendo promovida, relatórios sendo providenciados, só que no Brasil essas informações não chegam, porque é uma cortina de sinas em torno desse assunto. Isso tem que ser investigado e os responsáveis punidos. Não é fake news, aí já mexe com a linha editorial do jornal, tá? Miriam, só para te dizer, o que o Cristóvão disse, todo mundo tem liberdade aqui. Existe um debate, tá? Porque o que você falou é muito sério. Existe um debate nesse sentido. Qual é a verdadeira origem? Ponto de interrogação. Portanto, é uma pergunta. Então, não houve fake news. A gente combate veementemente qualquer tipo de notícia falsa aqui. Existe um debate, qual é a origem desse vírus, sem comprovação, nem para um lado, nem para o outro. Nem que ele teria vindo de laboratório ou que ele teria surgido naturalmente. Eu só fiquei curioso com relação à última fala do Cristóvão, quando ele disse que é extremamente improvável que ele tenha surgido de maneiras naturais, mas nós temos ciência há poucos séculos, ou pelo menos laboratórios há poucos séculos, que trabalham com desenvolvimento de vírus, talvez nos últimos 200 anos, eu não tenho aqui o número correto, e todos os outros vírus que surgiram antes disso de maneira natural. Pois não, mas o caso é diferente, Daniel, deixa eu esclarecer. O caso é diferente, Esse é um vírus baseado em RNA. Ele é um vírus baseado em RNA, ele está sujeito a mutar mesmo. Ele vai mutar muitas vezes, como é o vírus da gripe, isso é natural. Agora, o que está se comprovando, inclusive documentalmente, inclusive com o investimento do Ocidente no laboratório, o Ocidente investiu nessas pesquisas. A ideia era acelerar o vírus, evoluí-lo artificialmente, para tentar prevenir pandemias futuras. Essa era a boa intenção. Como era um laboratório de segurança relativamente baixa, há a possibilidade de ter vazado. Isso aí é fato, o laboratório existe, essa pesquisa é real, não é? Essa tentativa foi feita, agora está se estudando se isso realmente ocorreu. Eu acho mais provável, aí é uma opinião, do que a ideia de ter surgido naturalmente no mercado, ou porque consumiram morcego, etc. Eu acho mais provável, mais plausível. E tem um detalhe também importante, só para eu concluir aqui da minha parte, e aí eu já te chamo, Martiniano, você está na fila aí, né? E eu dou muita importância para todos os nossos telespectadores, ouvintes, aqui
talvez seja a televisão mais plural de Goiás, uma das agências mais plurais do Brasil. A Miriam diz o seguinte: olha, não tem comprovação nenhuma, essa tese só visa desmerecer a China. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade aqui de falar da China, vai o meu repúdio contra a atitude desse país, que até agora registrou 4.600 mortes. Eles pararam em novembro do ano passado a dizer para o mundo, né, quais são os dados reais. Lá não existe informação nenhuma a respeito desse assunto. Quantas pessoas estão infectadas? Quantas pessoas morreram? O mundo não sabe. O mundo não sabe. Portanto, não tem como defender a China nessa história. Martiniano. Bom, olha, as pessoas... Vou ter que falar desse assunto e voltar ao outro, né, Rafael? Eu disse aqui, inclusive, minha opinião sobre a enquete que você fez, que é o tipo de questão que, em minha opinião, não é... Isso não é jornalismo, isso é... Me dá o áudio. Você me desculpa, Martiniano. É jornalismo, é informação... É minha opinião. Tudo bem, deixa eu lhe dizer, tudo bem. Então é o seguinte, é jornalismo e todas as vezes que eu tiver a oportunidade aqui, eu vou repudiar o Partido Comunista Chinês, que não fornece dados para o mundo, que foi totalmente omisso e irresponsável, e por conta disso, tantas pessoas do mundo morreram. E não esclarece rigorosamente nada. Trata-se de uma ditadura sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de informação para o resto do mundo. Então, é completamente jornalístico dizer que tivemos até agora, segundo o Partido Comunista Chinês, menos de 5.000 mortes. Não é opinião, é informação. E apenas 70 mil casos naquele país. Então, isso é jornalismo. Qualquer tipo de informação que a gente dá é jornalismo. E qualquer enquete também é jornalística. Eu trabalho com isso há quase 20 anos. Eu posso falar? A minha resposta é dada. Tá bem, você repetiu o que você já disse várias vezes, e eu vou dar minha opinião. Isso é culto ao preconceito. Eu lhe perguntei na outra vez. Preconceito, você acha correto esconder esses dados do mundo, Martiniano? Eu posso falar ou não, Rafael? Não, eu tô perguntando. Vou poder falar ou não? Tô perguntando. A primeira frase você me interrompe, amigo. Se você me responder de maneira objetiva, se a gente conseguir estabelecer um debate e você responder de maneira objetiva, tudo bem, eu te pergunto. É correto o Partido Comunista da China esconder os dados? Preconceituosa e eu não posso falar. Qual tipo de preconceito? Qual que é o preconceito? É o que você destilou aí sobre o governo chinês, sobre as informações. Eu quero só fazer meu contraponto. Não é preconceito, não, é informação, Martiniano. Deixa eu falar, meu amigo. Eu não falei nenhuma mentira aqui. E de mim você não vai ouvir nenhuma mentira. É uma informação. Você não vai me tutelar, você pode ser o apresentador do jeito que você quiser. Vai me deixar falar ou não? Deixa falar desde que haja honestidade. Desde o quê? Estabeleça aí a sua lei de censura que eu vou seguir. Me aponte o preconceito. Me aponte o preconceito. O preconceito é quando você desconfia, faz ilações sem ter nenhuma prova. Não é ilação. Porque é uma ditadura. Vai lá em Wuhan. Não é ilação, é informação. Qual é a informação? Falar, desminta, eu faço um desafio para você, Martiniano. Desminta a minha informação. E aí eu te coloco para apresentar o jornal. Desminta. Eu não vou nem continuar com isso. Eu duvido, você não tem capacidade. Você não tem capacidade para me desmentir. Esses dados eles são fechados, eles foram bloqueados desde o ano passado. Se você me desmentir, você pode apresentar esse jornal aqui amanhã e colocar aqui as suas próprias regras. Mas esse é um fato insofismável. Eu sempre combati ditadura, aonde quer que seja, ditadura que existiu no Brasil na década de 1960, ditadura que existiu na Argentina, ditadura que existe em Cuba. Então, falta transparência por falta da China, por parte da China, sempre faltou. Isso é uma informação insofismável. Me traga dados aqui, eu te faço esse desafio. E te dou, se você quiser, uma semana, um mês, para você trazer os dados aqui que desmintam a informação que eu estou dando de maneira honesta para o público. É uma realidade. É uma realidade, Martiniano. Vai me deixar falar ou não? Pois não, pois não. Pois eu vou te dar o primeiro conselho, a primeira aula.
Quem acusa tem o ônus da prova. Você diz que os números são manipulados e podem ser. É óbvio que são. Você diz que é uma ditadura e eu concordo com isso. Ok, então beleza. E já debatemos isso. Outra coisa, amigo, é o seguinte: você diz isso para livrar a cara do seu presidente Bolsonaro. Não é meu presidente, é presidente do Brasil, Martiniano. É para isso que você diz. Você está querendo desviar porque você jamais será capaz de desmentir o que eu estou falando. Vai deixar eu falar, porque amigo? eu trabalho com informação. É presidente do Brasil. É presidente do Brasil. E eu vou te falar um negócio aqui, quebrando o politicamente correto e quebrando todos os protocolos hipócritas que existem hoje em dia. Certo? Se tiver uma terceira opção, entre Lula e Bolsonaro, eu jamais votaria no Lula. Isso é loucura. Agora, se tiver uma terceira opção boa, eu não votaria no Bolsonaro. É isso que você quer ouvir? Eu não sou bolsonarista, eu sou jornalista. Não, eu não quero ouvir isso. Certo? Eu sou jornalista. Agora, eu repito. Eu te dou 1 ano e meio para você desmentir minha informação. Eu apresento o jornal amanhã, ou durante 1 mês de nariz de palhaço, se você tiver a capacidade de desmentir o que eu falei. Você vai me deixar falar ou não? Pois não. Cadê? Se você não me deixa falar, eu não posso nem contestar, quanto mais desmentir. Falar, é porque você tá rodando. Eu estou tentando falar. Você não está indo direto ao ponto, você não 15 consegue minutos. contestar que a China congelou Mas as você não me deixa informações falar, a respeito amigo. da pandemia desde o ano passado. Isso é fato. Vai me deixar falar ou não? Pois não. Vai me deixar falar ou não? Ou não? Posso falar quantos segundos você vai me dar aí para falar? Fale, Sem me Martinelli. interromper na primeira fala, na Fale. primeira frase. É porque eu não aceito ser chamado de preconceituoso, que eu não sou. Tá bom, mas é a minha opinião sobre a sua opinião. Quando você diz sobre um país, qualquer que seja Tudo bem. ele. Aliás, Tudo bem. Se você falar que é sua opinião sobre a minha opinião, aí tudo bem. Aí a gente tá no campo do achismo. Eu tô no campo da informação. essa é a minha opinião sobre a sua opinião. Ok. É a minha opinião e você É a sabe verdade. disso. É a verdade. Como a verdade? É a verdade, ué. É a Vai me verdade. São deixar os números falar? Eu oficiais comecei a da falar, agência você interrompeu. Reuters. São os números Rapaz, eu oficiais comecei de a todos falar, os você veículos de interrompeu de comunicação. novo. Vou esperar para você me dar a palavra. Ok. Vai me interromper nos primeiros 5 segundos novamente? Pode dizer, Martinelli. Eu espero que você me dê pelo menos 1 minuto sem me interromper no primeiro segundo, né? Eu vou dizer, não é isso que está em discussão aqui. O que está em discussão é estatística. E mais do que a estatística, é se é possível um país daquele tamanho ter 5 mil mortes ou não. Pois eu vou lhe dizer, o Vietnã, que não teve nenhum lockdown, nenhum, não tem mortes, é residual no Vietnã. É um país pobre, não tem os recursos da China. O nível de morte nos países que tiveram coesão social, que estabeleceram controle social, é muito baixo. E voltaram à atividade econômica. Cidades inteiras, regiões maiores do que o estado de São Paulo, foram fechadas na China, literalmente, porque havia uma situação real. E por que elas estão funcionando? Abertas, recebendo empresários, turistas, passageiros do mundo onde tem o mínimo de condições sanitárias. Do Brasil, com muitas restrições. Isso indica o quê? Nada que se possa observar, nada que se possa debater com seriedade. Vou passar desse assunto para o próximo. Isso não é sério, você dizer, olha, esse número de mortes é mentiroso, sem dizer por quê e aonde, é porque é uma ditadura. Eu tenho uma pesquisa da Universidade de Nova York. Porque está congelado, Martinelli. Eu vou te passar outra informação. O número está congelado desde o ano passado. Eu acho que você não assimilou. A China não divulga a atualização dos dados desde novembro de 2020. Porque a pandemia está controlada, Rafael. Ah, tá bom, Martinelli. Então, no Vietnã. Você acha que não morreu mais uma pessoa na China desde então? Estude o caso do Vietnã. Não é só na China, tem muitos países que controlaram a pandemia, e são os países que eu disse aqui. Não é porque a Coreia do Sul é capitalista, porque a China é comunista. Não é comunista, é um capitalismo de Estado, gerido pelo Partido Comunista. Não é por isso, é pela cultura, pelo padrão de coesão, de disciplina coletiva, de disciplina social. Ok, Martinelli, é uma história de cultura completamente diferente da nossa. Deixa eu só passar a bola para os outros. Agora eu quero falar... Não, peraí, eu preciso falar sobre esse problema. Então você tem 10 segundos, porque os outros precisam falar também.
Tá bem, mas quem falou aqui foi tu. Eu preciso falar sobre outro Claro. assunto. Aí eu já me esqueci o que era, Rafael. Se alguém me chama de Que era o assunto preconceituoso, do vírus. se alguém me chama de O vírus, preconceituoso, o eu tenho que vírus. responder. Tem que responder. O assunto do você respondeu, repisou. Vamos lá, Vamos lá, o rapidinho. assunto do vírus. Você, Assunto do Martiriano, vírus. eu te dou 2 anos para você contestar a minha informação, você não vai conseguir. Daniel Santana. Bom, eu vou entrar aqui com algumas informações sobre o que foi falado e sobre a acusação de que isso é apenas achismo. E eu concordo com você com relação à China, primeiro, e não é um machismo, ela ser um regime fechado que não divulga as coisas que acontecem lá, e muito da responsabilidade do que acontece é sim desse sistema político que existe na China. E aí eu vou citar dados aqui, Rafael, de uma informação da Associated Press, que conseguiu relatórios que mostram que a China demorou 6 dias para revelar ao mundo o perigo que estava acontecendo em Wuhan com relação à pandemia, que naquele momento já era um surto lá. De acordo com a Associated Press, os líderes da China teriam falhado em notificar o público sobre a crise iminente durante o período crítico de 6 dias. Apesar de evidências internas apontarem para um cenário grave, esse atraso teria resultado em mais de 3 mil pessoas infectadas no país, o que deu início ao surto que atingiu o mundo todo. E aí a gente vai falar também sobre o sistema chinês que você diz, e é a sua opinião, que é fechado. Porta-vozes da Associated Press entraram em contato com a Comissão Nacional de Saúde da China para comentar esse relatório que eles obteram sobre os dias de atraso que haviam começado e disseminado a doença no restante do mundo. Não obtiveram resposta. Não tiveram resposta. Ok. Obrigado pela sua contribuição. Cristóvão do Espírito Santo, eu vou te dar 1 minuto para a gente fechar. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de ter estado aqui hoje. Infelizmente, Rafael, muitas dessas informações estão em inglês, ou em alemão, ou em francês. Não chega no Brasil, não são nem traduzidas, porque é uma cortina de silêncio em torno desse assunto. Fala-se muito em variante indiana, variante brasileira, aí não há preconceito. Mas quando fala em vírus chinês, há preconceito. Eu acho interessante esse preconceito, entre aspas, seletivo, né? E aqui eu tenho o trabalho que foi feito por um órgão de imprensa na Austrália. O nome é East China Hiding the Truth. Was COVID-19 made inside a lab? Essa é a pergunta que é feita, né? Quer dizer, a China está escondendo a verdade? O Covid-19 foi feito dentro de um laboratório? Quem quiser pesquise, vai estar em inglês, se tiver facilidade com o idioma, acompanhe a matéria. Uma matéria de 1 hora em que isso foi investigado, foram até a China, foram até Wuhan, investigaram o caso. Nós temos o caso, inclusive, de desaparecimento de jornalistas chineses que começaram a denunciar esse problema iniciado ali no ano de 2019, 2020. Nós temos o caso do médico, que foi o primeiro a relatar o fato, né, dentro da área médica chinês, que também morreu, alegadamente pela doença, o que causa estranheza. Então nós temos vários relatos de dissidentes chineses que saíram da China durante a pandemia, fizeram denúncias também nesse sentido. Então indícios que ocorreram problemas existem. Agora, qual que é a dificuldade? É o que eu falei mais cedo, existe um jogo geopolítico, não é? A China tem que ser poupada por N razões, não se fala nisso, cria-se um silêncio, e o resultado é esse. Nós realmente não discutimos o que realmente importa. E isso é importante porque essa não será o único problema que virá da China nesse sentido. Outras enfermidades vieram de lá também, né? Outras gripes suína, aviária, etc., vieram dali. Então a China tem um histórico de problema nessa área sanitária, que não dá para ser ignorado. E se não tem informação adequada, não tem transparência, realmente existe o risco de surgirem questões ainda piores no futuro nesse aspecto. Então essa discussão ela é importante, tem que ser feita. Só que infelizmente não é por N razões que nós já explicitamos aqui. Ok, obrigado ao Martiriano Cavalcante. Debate é isso mesmo, brigam as ideias, não as pessoas, ao Cristóvão do Espírito Santo, ao Daniel Santana. Sobre o vírus, sobre a origem do vírus. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou te dar 3 minutos. 30 segundos eu falo, 30 segundos. Amanhã não tem jeito, porque a gente tem... Dá 20 segundos. 20 segundos, eu vou te dar então, mais 20 segundos. Só eu me alinho com aqueles que consideram que esse processo virótico de pandemias é um processo que tem como origem o desequilíbrio ambiental. A China tem muita responsabilidade nisso, porque é um dos países onde isso é mais intenso.
O Brasil também tem. Nós temos vírus gravíssimos aqui na Amazônia pela ampliação dessa fronteira agrícola. Esse processo de destruição tem que ser revertido e o processo de cuidado com a natureza e com a vida humana tem que ser maior. Do contrário, nós vamos ter que nos escorar em teorias conspiratórias cada vez mais, porque isso vai acontecer cada vez mais. Ok, Martiniano, muito obrigado. E amanhã a gente pode voltar nesse tema, mas agora a gente tem compromissos comerciais e a Michele Buzon, ela comanda a partir de agora. Um grande abraço, Michele. Tá certo. Boa tarde para vocês Boa ainda. tarde. Tem notícia aqui comigo.